Então, meus alunos, vamos resolver um exercício sobre transformações gasosas. Vamos lá. Vamos fazer um exercício da página 200 da apostila de vocês, da seção em classe, tá? Vamos ler juntos essa questão. É uma questão da FUVEST e fala o seguinte: em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado em um ambiente a 27 graus Celsius e pressão atmosférica PO, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de... Aí tem as alternativas aí para a gente marcar. Tem uma observação aqui. Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante em que a porta é fechada, está à temperatura ambiente. Fizemos aqui a leitura da questão. Agora vamos fazer novamente essa leitura para a gente ver os dados que foram fornecidos. Olha só, em um freezer muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechada, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado em um ambiente a 27 graus Celsius. Então vejam, a temperatura ambiente aqui é 27 graus Celsius. Então eu tenho a temperatura inicial de 27 graus Celsius. Tudo bem? Aí ele fala que a temperatura de operação, né, no interior do freezer vai ser de menos 18 graus Celsius. Então esse menos 18 graus Celsius, que é a temperatura de operação, corresponde à temperatura final. Então menos 18 será a temperatura final. Aí olha só, a questão ainda fala que é um freezer doméstico de 280 litros. Gente, litro é a unidade de medida de volume, tudo bem? O freezer, ele tem um volume constante, concordam comigo? Ou o freezer da sua casa ele aumenta e diminui de tamanho? Não, não aumenta e nem diminui de tamanho. Então eu vou considerar o freezer, né, esse volume no interior do freezer, um volume constante. Então aqui eu tenho o valor do volume, 280 litros, tudo bem? Aí a questão ainda disse o quê? Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado em um ambiente a 27 graus Celsius e pressão atmosférica inicial, PO, que não foi fornecido valor. Aí a questão pede, a pressão interna poderia atingir o volume mínimo de... Então, eu tenho uma pressão atmosférica aqui, uma pressão que foi dada, que eu não conheço na verdade, tá? E a questão me pede a pressão interna. A pressão interna poderia atingir, né, o valor mínimo de. Então eu quero essa pressão final aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vejam. Utilizando a equação geral dos gases, pressão vezes volume dividido pela temperatura inicial igual pressão final, volume final dividido pela temperatura final. A questão deixou bem claro que se trata de uma transformação que ocorre com volume constante, né, de 280 litros. Se o volume é constante, nós já sabemos que é uma transformação isovolumétrica. Se é isovolumétrica, eu vou cortar aqui, ó, volume com volume. Tá? Se eu corto esse volume aqui, o que me resta? Pressão dividido pela temperatura inicial igual pressão e temperatura final. Tudo bem? Agora, substituindo os valores nessa equação. Vejam, a pressão inicial eu não tenho. Então, coloco aqui a pressão inicial. A temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Sempre eu vou transformar em Kelvin, tudo bem? Então, para fazer a transformação em Kelvin, lembre-se, basta somar com o valor 273. Então, 273 mais 27, 300 Kelvin. Então, substituir aqui. Igual a pressão final que eu estou procurando, tudo bem? Então, pressão final dividido pela temperatura final. A temperatura final é de menos 18 graus Celsius. Somo com 273,
e encontro o valor correspondente em Kelvin, 255. Substituí aqui. Multipliquei cruzado aqui, ó. Então ficou 300 vezes P, 300P, P inicial vezes 255, 255 P inicial, pressão inicial. Então vejam, pressão eu repeti igual a 255 vezes a pressão inicial, o 300 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então eu dividi 255 por 300 e encontrei 0,85. A pressão inicial acompanha o número, né? Então 0,85. Multipliquei aqui por 100, ó. Aí eu encontrei um valor em porcentagem, 85%, que corresponde à alternativa D da apostila de vocês. Tudo entendido, pessoal? Então pratiquem os exercícios da apostila de vocês. Tchau, tchau!